do dia a dia e que a gente precisa dessas orientações para saber como começar a resolver essas questões ou onde buscar informações dos primeiros passos. Então, mais uma vez com a gente, o Dr. José Hernânio Rodrigues, seja bem-vindo. E hoje ele não está sozinho, né? Hoje ele tem participação especial aqui também na sua participação no nosso Jornal da Princesa, mas primeiramente a gente chama o Dr. Hernânio e ele quem vai apresentar o convidado especial na edição de hoje, e o pessoal vai poder participar pelo 988750812. Você pode mandar sua dúvida, enfim, já tem algumas perguntas chegadas, mas outras a gente vai fazendo aqui durante a entrevista. Primeiramente, bom dia, doutor Hernânio, seja bem-vindo. Apresento também aí o convidado. Doutor Hernânio já é de casa e doutor Marcelo também já passa a ser de casa, o espaço sempre aberto aqui na Princesa FM. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alan Mendonça. Bom dia, senhores e senhores ouvintes do Jornal da Princesa. Mandar aqui, Paulo, um abraço aos ouvintes do Jornal da Princesa, ao senhor seu Antônio, conhecido como Major, lá no sítio Miranda, Flávio Pintor e Luiz Saraiva, que estão sempre ouvindo a gente. E hoje nós estamos aqui com a presença ilustre aqui do doutor Francisco Marcelo Moura, delegado de polícia, que eu tenho a honra de conhecê-lo há mais de 20 anos, junto aqui com a sua esposa, a companheira fiel, está sempre ao seu lado. Só faltou o filho aqui. Mas é um prazer enorme, doutor Marcelo, estar aqui. E para que o senhor possa esclarecer para os ouvintes do Jornal da Princesa os cuidados que nós devemos ter, principalmente nessa seara, né, das redes sociais, em relação ao nosso equipamento que todos temos, né, que é o celular. O senhor tem uma ideia, doutor Marcelo, essa semana um cliente meu ligou desesperado, que o cara, eles printam, né, aquelas conversas, eu não sei como é que eles têm acesso a nossas conversas e tudo mais, dizendo que ia matar o filho dele, que era do PCC, do PCR, tem PC aí, eles fazem parte, né? Que na realidade, às vezes eles querem só colocar medo na pessoa e acaba a pessoa com medo cedendo, não é isso? Bom dia, doutor Hernânio, bom dia a todos que fazem a Rádio Princesa, bom dia a toda a sua audiência. É uma honra estar aqui. Se puder contribuir, acho que vai ser muito importante. Tem muita gente em casa, eu acredito que tem essas dúvidas. Nós temos, né? Exatamente. Essa tecnologia invadiu a casa da gente, a vida da gente. Realmente todo mundo anda com o celular hoje em dia. E os criminosos se aproveitam desse porte desse celular, todas as possibilidades que a tecnologia apresenta para nós, e também do desconhecimento que todos nós temos, em maior ou menor escala, e prejudicam um sem número de pessoas. É muito triste e é muito prejudicial. Na polícia a gente diz que são duas vertentes. Primeiro, o prejuízo é daquela pessoa que trabalhou e perdeu o seu dinheiro. Isso já é uma tragédia, porque hoje em dia no Brasil ninguém está sobrando, né? Todo mundo está com o orçamento apertado. E o segundo, que se esse dinheiro simplesmente desaparecesse, já seria ruim, mas além dele sair do bolso do trabalhador, ele está indo para financiar outros crimes. Esses golpes, eles não são o crime fim. Eles são somente financiamento de outros crimes mais graves. Pode ter certeza que por trás de cada golpe desse tem uma quadrilha, muitas vezes longe daqui, a maioria das vezes que a gente pega não é no Ceará, é em outros estados da federação, porque vai para financiar esses grupos organizados. Doutor Marcelo, às vezes a gente negligencia com o celular, por exemplo. E eu aprendi uma coisa com o doutor Marcelo, que ele tem um cuidado especial em relação à câmera do celular. O que é que, tanto é, Paulo, que a câmera do celular dele tem uma tarjazinha preta que impede a captação de imagem. O senhor poderia explicar aí para a população, para os nossos ouvintes, quais são os cuidados em relação, principalmente hoje, nesses golpes de empréstimos bancários? Pronto, olha, eu vou tentar aqui lembrar, porque como a gente trabalha todo dia, para nós já é mais normal, mas é necessário a gente pontuar aqui os golpes mais frequentes que vêm acontecendo. Um principal que nós temos hoje lá, eu tenho hoje também um absurdo de número de boletim de ocorrências registrados lá desse tipo de golpe.
Muitas vezes são pessoas idosas que têm menos ainda facilidade com essas tecnologias. E como é que eles fazem esses empréstimos? Eu pergunto, como é que autoriza o empréstimo? Se para a gente fazer uma novela é uma dificuldade, né? E o criminoso consegue fazer ali num clique. E o principal elemento que eles utilizam é a chamada de vídeo. Então você não aceita a chamada de vídeo. Na chamada de vídeo, tem vários lá, a criatividade deles é assim, muito interessante mesmo, coisas absurdas. Se você ouvir a teoria, você acha que ninguém vai cair, mas cai. Tem um tipo de golpe agora que eles, na verdade são vários tipos. O que eles querem é chamar a sua atenção para que você abra a câmera do seu celular e aceite uma chamada de vídeo. Tem golpe, por exemplo, que eles dão uma cesta básica, chega o pessoal lá na sua casa, você ganha, e a cesta básica é real mesmo, realmente eles chegam com a cesta básica de verdade. Aí diziam, mas aqui você quer uma instituição séria, e para não ter desvio da cesta básica, a senhora tem que fazer um vídeo aqui com a sua identidade, que aqui é sério, para garantir que é sério aqui. Aí a pessoa faz um print lá, né, uma imagem segurando a identidade. Com isso eles conseguem fazer um empréstimo. É importante a gente pontuar aqui que essa facilidade é para o nosso bem, em tese, né? De início é para o nosso bem, para você não ter que ir a uma agência, você está precisando de um empréstimo, você já viu que é necessário, você pode arcar com as prestações do seu empréstimo. As instituições dão essa facilidade, você com um simples chamada de vídeo ali com o seu rosto e a sua identidade, eles aprovarem, mas, como disse, é usado para o crime. Então não aceite chamada de vídeo. Na dúvida, não aceite. Uma coisa que é comum a todos os golpes, pode ser que eu esqueça aqui de mencionar alguma modalidade, mas uma coisa que é comum a todos os golpes, eles usam um gatilho de pressa. Ou eles vão dizer que você ganhou um sorteio muito bom, ou eles vão dizer que você vai perder alguma coisa. Ou uma causa na justiça. Agora o golpe do falso advogado está muito em voga agora. E outro, como é que eles têm acesso? Não sabemos, mas eles têm acesso. Isso aqui, pessoal, são sistemas de informática. Então, como tem o técnico que está ali sério para fazer o seu trabalho, tem o técnico também das quadrilhas, o hacker. Então, ele também tem conhecimento de informática, de telemática. Eles conseguem entrar nos sistemas bancários. Eles veem todas as informações. Eu recebo diariamente tentativa de golpes. E eles têm acesso. Dia desse eu comprei um produto, só que eu acompanho, né? Aí são os cuidados que a gente tem que ver. Eu estava acompanhando o rastreio, meu produto estava em rota de entrega. Chega uma mensagem de WhatsApp dizendo, sou da transportadora e tal, isso é muito comum realmente, transportadora e tal, estão tentando entregar seu produto, mas a Receita taxou, botou uma taxa aqui de R$34. Pague logo, senão vai ser seu objeto vai a leilão. Então eles dão isso para você ficar na pilha e ter medo de perder. Aí você pensa, R$34, um produto de uns R$300, eu vou pagar mesmo, né? Aí eles mandam um QR Code. Aí você pensa, só R$34, não é R$34. Aquele QR Code não é uma chave Pix. Na verdade, é uma chave de acesso ao seu celular, aos seus aplicativos. Com essa chave, ele passa a controlar os seus aplicativos bancários, o seu WhatsApp, e com isso eles ficam mandando mensagem pedindo dinheiro, se fazendo passar por você. Então a dica é essa, desconfie, tenha cuidado e não caia na pressa. Não existe essa pressa nos procedimentos normais. Então, não faça chamada de vídeo. E uma coisa muito importante, não clique em links que você não tenha total certeza da procedência. Eu recebo direto também links. Você recebeu uma multa, a Receita Federal vai abrir um processo, você vai perder sua casa, não sei o que, clique aqui, senão hoje vai perder sua casa. Então não caia nisso, estude, investigue. Nesse caso do golpe lá, a tentativa de golpe que eu sofri lá, eu entrei em contato com a empresa, entrei no site oficial da empresa, onde eu tinha comprado, vi o número do WhatsApp oficial da empresa, mandei uma mensagem para a empresa e eles disseram, é golpe, o que vale é o rastreio. Se o rastreio está dizendo que está em rota de entrega, aguarde. No mesmo dia chegou o meu produto. É uma
Bom, chegando a alguns questionamentos das pessoas com relação também tomar muito cuidado em golpes em redes sociais, né? Muitas propagandas aparecem enquanto você está ali acessando sua rede social. Hoje todo mundo acaba acessando Instagram, essas coisas, e a cada 2, 3 visualizações que você está vendo ali aparece uma propaganda, e grande número dessas propagandas são golpes. Então também ficar atento a isso, a esses links de redes sociais. É isso, doutor? Pronto, aí é que eu falei o link. Porque às vezes tem um link que vem por e-mail, vem por SMS, muito SMS com golpes, mas também você que está ali no Instagram, naquelas páginas, também ficar atento a esse cuidado de não clicar nesses links e perceber quando a propaganda é demais, tem alguma coisa estranha. O link, como eu disse, ou ele vem uma ameaça, né, de um processo, de alguma coisa, de uma perda muito grande, ou vem uma promoção muito boa. Eu recebo direto. Você ganhou a máquina de lavar, você recebeu a máquina de lavar. Aí, mas tinha que clicar ali. Não clique. E eu estou falando dos golpes aprimorados. Mas eu também alerto aqui, pessoal, para a gente ter discernimento, ter cuidado. Teve um caso lá na delegacia, olha só, que dizia que a pessoa tinha sido sorteada em 20 mil reais. Você ganhou 20 mil reais. Mas para você receber seu prêmio de 20 mil reais, você tem que fazer um depósito, olha só, de 20 mil reais. Aí a pessoa começou a botar de 1.500, 1.500, até perceber. Pessoal, vamos ter discernimento. Se você vai receber 20 mil reais, como é que você tem que pagar 20 mil reais para ganhar 20 mil reais? Não é totalmente sem lógica. Tem que ter um pouquinho de critério. Mas se eu puder resumir é isso, olha, chamada de vídeo, link suspeito, pode inclusive com QR Code, né? Tem inclusive estabelecimentos que hoje em dia é muito comum pagar com Pix e tem o QR Code do estabelecimento. Já vários e vários casos são registrados. O golpista chega ali discretamente e bota outro QR Code por cima do QR Code do restaurante. E você clica ali, filma ali o QR Code do golpista, paga a conta para o golpista, não chega no restaurante, surge aquela confusão de quem é a responsabilidade e é um dissabor que ninguém quer ter. Então os cuidados são grandes. Como é que eu vou fazer? Olha, você tem que ter cuidado, porque até em agência bancária já foi registrado o aparelho chupa-cabra, que todo mundo já ouviu falar, que é um aparelho que as quadrilhas conseguem, isso aí eu não sei como, mas conseguem botar dentro da agência bancária. E quando você bota o seu cartão, na verdade você está botando no cartão, no leitor da quadrilha e passa os seus critérios. Então, seus dados, suas informações. Doutor Marcelo, em relação a essa questão aí, como é que a pessoa vai receber um prêmio de 20 mil e não tem um bom senso de atentar para depósito? Como é que eu estou ganhando, eu vou depositar? Acontece muito isso com a gente advogado. Numa causa de 2 mil, aí o cara, o estelionatário liga e consegue tirar daquela pessoa que ia receber 2 mil, 5, 9, 10 mil, não dá para entender, certo? E só vão ligar para o advogado depois do golpe. Antes não tenham cuidado, porque assim, é o que eu sempre digo aqui, Paulo, você só contrata um advogado se você dar sua confiança. Se você não confia no seu advogado, contrate outro. Como é que o cara liga, que não tem nada a ver com o seu advogado? Você vai acreditar numa pessoa estranha e não acredita no seu advogado. O discernimento. Cuidado, pessoal. Olha, e não é golpe aqui, mas tem a ver com o assunto. Nós também temos lá um número absurdo de boletim de ocorrência hoje. Eu já digo, olha, quando chega lá, todo dia de manhã, eu chego na delegacia e vou olhar os BOs de ontem, do dia anterior, para separar aquelas urgências, porque tem todo serviço, tem as urgências que tem que passar na frente. Então eu olho aquelas urgências assim, e vou olhando e vou filtrando, porque a gente não tem condição de atender tudo, principalmente na mesma hora, e vai filtrando. E furto de celular. Não tem a ver aqui com o assunto diretamente, mas é sobre esse cuidado. Hoje eu posso lhe dizer, eu vou chutar por baixo aqui, que mais da metade do furto de celular, quando tem um boletim de ocorrência, furto de celular, mais da metade não é furto, é esquecimento. As pessoas estão, hoje, nessa loucura que nós vivemos, de muitas atribuições e muita informação, de novo a tecnologia aí batendo na nossa porta, muita informação, isso confunde as pessoas. As pessoas esquecem os celulares em todos os lugares, no centro, lotado. E
perde o celular. Claro que alguém pega. Eu não vou pegar, você não vai pegar, mas tem muita gente que pega. A gente conseguiu desvendar um caso aqui, desvendar pela metade. Nós identificamos a pessoa, mas uma pessoa esqueceu o celular numa loja lotada e foi para outro setor dessa loja lotada. Uma mulher passou, pegou o celular. Quando a gente foi atrás das filmagens e tal, a pessoa entregou lá o celular, não sei como. Apareceu lá depois do celular. E a imagem da câmera não era muito boa. E a gente foi para análise, foi para o nosso banco de fotos, foi para tudo que a gente podia, para o modus operandi, para o local, para todas essas características, para a gente poder descobrir a autoria, quem era aquela pessoa. E não apareceu. Então o que a gente conclui? Não era uma ladra, era uma mulher, não era uma ladra, não era uma pessoa que vive do crime. Era uma cidadã que provavelmente nunca cometeu nenhum crime, mas viu aquele celular ali, como você diz no Ceará, de bobeira, e pegou. Quando ela viu que talvez até seja frequentadora da loja, quando viu que estavam atrás, foi lá e alguém entregou, mandou outra pessoa entregar, conseguiu entregar. A gente não identificou, mas conseguimos recuperar o celular para a proprietária, mas fica o alerta, pessoal. Os golpistas, eles usam disso, da nossa falta de atenção, pela corrida da vida. Quando você está aqui, você recebe uma ameaça de perder um processo que você está esperando na justiça, quando você recebe, assim, dizem que recebeu uma multa e que agora clique aqui que vai resolver. Então a tendência das pessoas é clicar para tentar resolver aquilo, mas calma, porque eles usam dessa pressa. Esse golpe do sequestro, doutor Hernando, que o senhor mencionou, do falso sequestro, isso existe há muitos anos. A primeira vez que eu vi esse golpe já faz quase 20 anos. E foi com um empresário da cidade onde eu trabalhava, e ele me ligou aflito. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, eu liguei de imediato para o comando da PM, trabalhava muito integrado, liguei para o comando da PM local para disponibilizar uma viatura no colégio, e o major da época tinha acabado de receber um caso desse. Ele disse, não, isso é golpe. Aí quando a gente foi ver, peraí, Aí eu voltei para a empresa, você já ligou para a escola? Não, vá na escola. O menino estava na aula. Então foi a primeira vez que eu vi, já há quase 20 anos, e hoje ainda acontece, e hoje ainda cai. Então, checar. Se você recebe, pai, troquei de número, não sei o quê, mande não sei quanto aqui, ligue para o celular. Todo dia chega a casa desse lá. Recebi dizendo que era minha filha, aí passou 2.000, não sei o quê. Depois que passa o dinheiro, liga para a filha. Aí a filha está lá no celular dela, assim, normal. Então, não cai nessa pressa, porque eles utilizam os mais diversos golpes, eles usam dessa pressa para fazer você cooperar. Na maioria dos casos, na maioria não, o golpe em si, a vítima coopera com o criminoso sem saber que está cooperando. Doutor Marcelo, tem um caso comum, por exemplo, essa questão do celular. Você chega num estabelecimento bancário, né? Você tem que colocar o celular naquela caixinha, né? E eu já prestei atenção que às vezes as pessoas não esperam que a outra tire, né? Já vai e coloca ali, coloca 2, 3 celulares. Quando você faz a volta para pegar o celular, alguém pode pegar o seu. Tivemos um caso... Quando eu até peguei errado, por exemplo. Aí depois é que a gente vai, isso aqui é o do outro. Bem, acontece isso. Nós tivemos um caso aqui, numa agência bancária aqui da cidade, que aconteceu exatamente. A mulher deixou o celular, só que já era um ladrão quanto mais. Ele já ficava ali esperando, exatamente mapeando isso aí. Ele via, ele conseguiu detectar isso, e a mulher botou o celular, enquanto ela foi dar a volta, ele pegou o celular e se evadiu. Só que o pessoal da caixa, quando ela foram ver as imagens, identificaram a pessoa e ficaram esperando. Eu não lembro se a mulher chegou a fazer o boletim de ocorrência, sei que depois a agência bancária me contatou e disse, aconteceu isso há uma semana ou mais, e o homem está aqui de novo. Então nós conseguimos identificar, ele foi identificado, foi ouvido, foi indiciado pelo furto por conta dessas imagens. Eu não lembro agora se o celular foi rastreado, porque essa é uma medida independente. A gente trabalha em duas correntes aqui, furto celular, né? A gente tenta identificar a autoria e também recuperar aquele aparelho celular para poder devolver para a vítima.
Bom, doutor, está chegando aqui um alerta também das pessoas com relação a pagamento de contas como IPVA, outros cuidados ao acessar o sistema. Muitas vezes tem sites clonados, né? Às vezes clonam o site ou da Cefaz ou de uma marketplace dessas lojas a nível nacional. Você tem que tomar os cuidados para ver se é o site oficial ou se você está em um site clonado que vai só pegar seus dados, ou então você vai pagar a conta para outra pessoa e não para o governo e vai continuar devendo ao governo. Como eu falei no início, são as facilidades. A tecnologia, ela vem em tese para nos servir. E cada vez mais criam-se facilidades para a gente poder respeitar a dinâmica da vida de hoje. Então a gente não pode parar a vida para resolver um assunto, pagamento de conta, por exemplo. Mas quando a gente aceita essas facilidades da tecnologia, ou em muitos casos hoje em dia a gente não tem nem como optar, né? Já é assim, pronto. Isso. Os cuidados têm que ser redobrados, porque nesse caso de clonagem de sites, geralmente é muito bem feito, mas também dá para ver, são cuidados, aquele códigozinho que vem, tem um código de segurança, que todo site começa com um HTTP, e o site seguro ele é HTTPS, então são cuidados que você vai vendo, a diferença do logo, a diferença da escrita, e na dúvida, você não clica no link, como eu disse no começo. Digite, porque muitas vezes vem um, aparentemente está igual, tem uns caracteres, você tem ideia, chegar ao requinte e descobrir no alfabeto cirílico, que é aquele alfabeto russo, tem o O de lá não é O, entendeu? Mas é igualzinho ao nosso O, então é outro endereço, então passa pelos crivos lá da tecnologia, é outro endereço, é diferente do banco, mas visualmente é igual. Então você vai tanto de lojas quanto de empresas, de agências do governo que autorizam esse pagamento, como é o caso do PVA. Então aí o cuidado tem que ser redobrado. Se você vai pagar, o cuidado é redobrado. Então o que eu de início é não clicar em links ofertados. Digite do jeito que está lá, que é normal que a chance de sucesso é maior. E quando for fazer o pagamento, também conferir no final, porque a pessoa vai estar na pressa, nem confere se o destinatário é aquele mesmo, né? É verdade, porque nem todo golpe é perfeito, né? Os golpes geralmente eles são muito bem feitos, mas tem as falhas. Então no final vai aparecer o destinatário real, final, né? E depois que você cai no golpe, você vai conferir, está lá. Você na pressa não viu e caiu no golpe, como eu disse, está ali perder seu dinheiro, está financiando o crime. Uma pergunta aqui de um pai com relação a filhos. Hoje em dia, infelizmente, as crianças têm acesso a celulares. Quais os cuidados que os pais deveriam ter com relação ao celular para a criança nesse quesito de segurança, doutor Marcelo? Primeiro, a idade, né? A gente tem que ver, assim, tem uma diferença hoje de criança e de adolescente. Hoje, se você for chamar o menino de criança, você leva um carro do filho, não é criança, pré-adolescente que eles chamam hoje. Então, o pré-adolescente, aí você vai ter aquele celular em casa, né? É aquela olhada. Eu olho o celular do meu filho. Ele tem o celular dele, mas eu olho a rede social, é vinculado no meu e-mail, então tudo que ele recebe, eu recebo também. Tem até a situação engraçada que quando eu vou botar aqui na questão de segurança, na minha agenda eu não boto, por exemplo, mãe, pai, porque no caso de um golpe, né, eles vão preferir essas pessoas. Eu boto só o nome, como se fosse um estranho. Mas aí, como a conta do meu filho é vinculada na minha, aí ele digita lá, por exemplo, vó. Aí o nome da minha sogra não vem mais o nome, vem vó, porque mistura os aparelhos, né? Então, é para isso. Todo e-mail que ele recebe, eu recebo também. A gente tem que ter esse cuidado. E de vez em quando, você mesmo, sem avisar para ele, vai dar uma olhada no que ele está recebendo nas redes sociais, com quem ele está mantendo contato, os vídeos, o tipo de vídeo, sabe? A gente não pode proteger o nosso filho de tudo. Hoje em dia, qualquer programa de adolescente tem palavrão, é uma coisa que você não é do seu agrado. Mas é muito difícil você blindar o seu filho disso. A vida está aí. Então, como você não pode blindar de tudo, o que vale é a orientação em casa. Oriente o seu filho para ele não cair em golpe. Oriente o seu filho para ele não confiar em estranho. E principalmente oriente o seu filho a não esconder nada dos pais. Qualquer pessoa, olha, pode ser, eu estou falando aqui, pode ser um tio, pode ser um professor, pode ser aquela pessoa que de início merece a nossa confiança. Mas se ele chegar com qualquer conversa que diga não conta para o papai e para a mamãe, então já
lance esse alerta para o seu filho. Meu filho, qualquer pessoa que diz que você não pode contar para o pai e para a mãe, está errado. Conte para o pai e para a mãe. Mas é importante também a contrapartida. O filho tem que ter confiança no pai, saber que quando ele contar alguma coisa, ele não vai ser assim repreendido ou, né, castigado com excesso. Né? Ele tem que ser, primeiro, salvar ali, mostrar que ele merece essa confiança e que o pai vai dar de volta. Então, talvez o filho tenha medo de falar com o pai porque sabe que vai levar uma bronca muito grande. Vai de logo perder alguma coisa. Então, você tem que receber o seu filho, dizer que ele pode confiar em você mesmo e depois de resolvido o problema, afastar dessa má influência, esse perigo, aí sim você orienta mais forte, diz, não pode, e fiscalização. E outra coisa também, Paulo, é a madrugada, né? Principalmente os adolescentes. Tem mania de virar à noite. À noite. É como o doutor Marcelo falou aqui, a questão de confiança, né? Não sei se vocês viram ontem no jornal, acho que foi no Jornal da Band, um pai para o carro e 2 filhos dentro do carro. E o filho puxa o freio de mão do carro, e o carro sai descendo. Um pula e tenta segurar o carro, ainda bem que o outro pula. Quando o outro salta do carro, o carro desce para a ribanceira e capota. Né? E o pai sai correndo, e a preocupação do pai não é com o carro, e sim com os filhos. Né? Então, na maioria das vezes, é a questão da materialidade. O mais importante para o pai são os filhos, e não o carro que capotou, que vai ter um prejuízo material. Então é nesse sentido, você tem que ter uma confiança muito grande em relação pai e filho. Eu vi esse caso, quando eu estava falando aqui, não era minha intenção, mas quando eu estava falando eu me lembrei desse caso. Exatamente isso, o pai acolheu os filhos, porque naquele momento a adrenalina era muito grande, os meninos estavam com medo, eles sabiam que tinha feito alguma coisa errada, um deles puxou o freio de mão, eles sabiam que tinham causado um prejuízo grande para o pai, mas o pai naquele momento fez o certo, ele acolheu os filhos, olha, primeiro saber que vocês estão bem, tal. Depois, passado o susto, ele vai dizer, olha, não pode mexer no carro do papai, olha o prejuízo que deu, ainda bem que foi prejuízo. Você vê que naquela filmagem, a porta do carro está aberta e quase que arrasta o meninozinho, né, por um trecho. Então o pai acolheu. Esse menino aí, a probabilidade agora é que qualquer coisa que aconteça, eles vão recorrer aos pais, porque eles sabem que tem confiança. Então, fortaleça isso com seu filho. Diga você, qualquer coisa você pode contar para o papai, para a mamãe. Depois a gente resolve. Passado o perigo, não é que você diga que ele pode fazer tudo, ele tem que entender que não pode. Mas naquele momento do perigo, tanto quanto de golpe, quanto de fornecer fotos, né, que hoje em dia tem, infelizmente tem essa mácula da sociedade aí, de gente que se aproveita das crianças, que finge que são crianças também, quando é adulto ali, tem rede de tudo que não presta. O menino tem que saber que ele vai receber um acolhimento. Depois de passar afastado o perigo, aí sim ele vai ter a orientação mais forte. Se for preciso, dá seu castigo sim. Se for preciso, fica um tempo sem celular. Meu filho fica sem celular às vezes. Quando ele está pronto, eu digo a ele a multa, você vai pagar uma multa aqui. Aí você vai ficar tanto dia sem seu celular. Aí você muito carinhoso com ele, estou brincando, aí quando ele vê aquele clima bem amistoso, ele diz, ei pai, eu já posso pegar meu celular? O que foi que ele disse? Quantos dias? Tá certo. Pronto, então, o amor está aqui, mas a disciplina tem que prevalecer, que a disciplina é uma forma de amor. Com certeza, né? Substituir a violência que antigamente tinha, o pai batia a mãe, mas também não pode perder o controle. Tem que ter um controle de outras maneiras aí. O pai e a mãe, lembrando que pai e mãe é autoridade sobre os filhos, tem que colocar, desde cedo isso, as crianças têm que entender isso. Já que o pai e a mãe também têm toda a obrigação, também ao mesmo tempo são autoridades e precisam ser respeitadas. Isso acima de tudo. Só lembrando aqui, né, Paulo, que não existe ex-pai, nem existe ex-mãe. Principalmente quando o pessoal está em processo de separação, né? Que infelizmente a gente vê um caso em que a pessoa se nega a pagar o mínimo para o filho, né? Então acho que tem que repensar nesse sentido. Não existe ex-pai, não existe ex-mãe, certo? Até eu falo para alguns colegas advogados, se o cara não está pagando o filho, a pensão vai pagar o advogado? É difícil. Então, acho que é uma questão de bom senso, né? Tudo na vida é assim. Eu não gosto de pegar casos de pai ou de mãe que se negam a pagar a pensão alimentícia, porque, para mim, tem que pagar sim, e tem que pagar o máximo que puder.
Essa questão de o cara querer pagar R$100, R$150, é o que ele gasta na esquina no final de semana. Mas aí, para dar o que é do filho, ele se nega. Então, esse tipo de comportamento é que está levando ao caos que nós estamos, infelizmente, no dia a dia, né? Isso. Bom, olha, aqui chegou o pessoal perguntando, cair num golpe, ou então qualquer um desses problemas, o caminho é fazer um boletim de ocorrência e procurar a polícia. É isso, doutor? O primeiro caminho, em geral, é fazer o boletim de ocorrência, noticiar o que aconteceu. O boletim de ocorrência ele serve para fazer essa apuração, recuperar o dinheiro é o mais difícil, porque, como eu disse, essas quadrilhas não são nem daqui, são interestaduais, são numerosas e são muito organizadas. Tem gente que só, por exemplo, tem gente só para emprestar conta. Então, às vezes é muito comum, seu dinheiro, ele anda em várias contas. Quando a gente vai rastrear, está em São Paulo, está no Paraná, é muito comum. E muitas vezes essa conta é de uma pessoa de 18 anos e você vai ver, ou ela recebeu ali R$50 para emprestar essa conta e eles utilizam aquela conta ali por até está dando certo. Quando começa o rastreamento, eles abandonam, deixam a pessoa lá com o nome Kengato, é uma menina de 18 anos muitas vezes, e muitas vezes também é simplesmente gente que perde os documentos ou acesso que eles têm aos nossos documentos e utilizam essas contas para fazer o golpe. Então, recuperar esse dinheiro já é muito difícil, por isso o cuidado, porque nós temos golpes de importância que você nem imagina. Tem golpe de R$100 mil, e hoje em dia a pessoa perder R$100 mil num golpe, porque né, não teve a devida atenção ou por diversos motivos, é muito grave. Aí você faz boletim de ocorrência para isso, porque pelo menos a gente tentar ir atrás de quem fez isso, né? Descobrir e levar para a barra da justiça. Como eu disse, sujar o nome dessa pessoa para que a gente consiga uma hora prender essas pessoas, né? E além disso, tem outros cuidados, aí vai depender de cada golpe. Por isso, doutor Erlando, tu está falando agora da questão da pensão alimentícia, porque a pessoa não paga, olha, isso é um aspecto, a gente vive em sociedade, certo? Nada é fechado. Tudo é um aspecto, tudo é uma conjuntura, é um aspecto da estrutura. Você hoje, as famílias fragilizadas, abandonadas, as pessoas amanhã vão estar mais sujeitas a esse tipo de golpe. Quando você tem uma família estruturada, o que você pergunta a seu irmão, você pergunta a seu pai, você pergunta a seu cunhado, você pergunta a sua irmã. E uma família junta, unida, ela está mais unida contra tudo. Você, quando é sozinho no mundo, e hoje em dia a sociedade moderna, né, as pessoas estão cada vez mais sozinhas, está mais suscetível a esse tipo de golpe. Então, você faz boletim de ocorrência, você pergunta a seus parentes, o que eu faço aqui na dúvida, você vai atrás da informação possível. E cada tipo de golpe, tem golpe, por exemplo, golpe bancário. É muito válido você procurar a sua agência bancária. Eu estava querendo uma brecha para falar disso, que são os golpes que são realizados dentro de agência bancária. Sim. Em tese, a responsabilidade é sim da agência bancária, ela tem que ter controle sobre aquilo ali. É uma facilidade absurda que os golpistas têm para atuar dentro da agência, no momento que, teoricamente, nós temos câmera, nós temos pessoal autorizado do banco ali, então deveria ter um controle e, em tese, é para ter. Mas o que você quer é não estar no meio de uma confusão, não estar no meio de uma ação judicial, não estar no meio de uma briga. É evitar. Então você ter esse cuidado, você sempre se reporte ao pessoal autorizado, uniformizado e não aceite ajuda dentro de agência. Tem golpes aqui tão absurdos que a pessoa chega, qualquer pessoa lá arrumada, né? E oferece ajuda. A pessoa vai fazer o saque, muito comum, dentro do banco. Faz o saque lá, enquanto está esperando, a pessoa diz, essa máquina aí está sem dinheiro. Vai lá dentro da agência que a senhora vai ser atendida na hora. E a pessoa vai embora enquanto está contando dinheiro. Quando ela chega lá, até que volta, que vai olhar no extrato, foi tirado R$1.000, R$2.000. Não pode. Não deixe ninguém pegar no seu cartão, porque eles trocam o cartão com uma facilidade que você só vai ver em casa. Aliás, no mês seguinte, quando você vai precisar do cartão de novo, você vai ver que aquele não é mais o seu cartão. Não aceite ajuda. Aceitou a ajuda, caiu no golpe, faz boletim de ocorrência, mas no caso da bancária, vá no banco, porque dependendo da instituição, claro, né, com mais facilidade, com menos, mas é muito, eu já tenho vários casos registrados na delegacia, que quando a gente vai chamar a pessoa que registrou o BO,
Ela disse, não, já recebi isso aí, deu tudo certo. A agência já me ressarciu. Eles viram lá pelas câmeras que foi um golpe, que não fui eu que fez isso, que uma pessoa utilizou ardilosamente do meu cartão e ela já me ressarciu. Então, como eu disse, independente do trabalho da polícia, de fazer essa apuração, de ir atrás de quem é golpista, o que você quer é sair desse golpe, é sair desse prejuízo. Ninguém hoje está podendo arcar com prejuízo. Muitas vezes é triste ler os boletins de ocorrência, que são idosos, uma pessoa idosa, pessoa que tem aquele aposento ali, que já é por seus remédios, né? Que hoje em dia a gente, de uma certa fase da vida, a gente gasta muito com remédio, e a pessoa perder tudo, todo mês, além de empréstimos que são feitos, é muito triste. Então, tome esses cuidados. Vai depender de cada golpe. Se for um golpe na internet, além do boletim de ocorrência, você contata a empresa. Contata a empresa com quem você negociou e vê uma indenização, vê um jeito. Muitas empresas fazem isso. Se você tiver dificuldade, você vai para aqueles canais da internet de reclame, de reclamações, que você mostra a sua indignação com aquela empresa. Se foi falha de segurança da empresa, ela vai, com certeza, vai querer lhe ressarcir para tirar seu nome daquilo. Então, vai ver qual foi o tipo de golpe, qual a providência que você deve tomar, ou se você tem que desabilitar cartão, todas essas providências para você tirar seu nome disso, e aí fica mais fácil você ser ressarcido. Doutor Marcelo, um ex-ministro aí do STF disse que nós vivemos em momentos difíceis, né? E realmente, veja bem, como dizia minha mãe, dinheiro não cai do céu, certo? Na maioria das vezes, um cara que perde 100 mil reais, ele perde na intenção de ganhar, certo? Ele pensa que fazendo aquele tipo de operação ele vai ganhar, só que não tem essa facilidade, né? Então depende muito também da pessoa, né? E achando vídeo que vem fácil, né? Exatamente, e achando pouco esses golpes, né? Até o próprio governo federal facilitou os golpes do rombo do INSS. Aí não dá para entender esses tipos de descontos, né? Institucionalizado, Paulo. Institucionalizado, sindicatos, pseudo-sindicatos, em nome da população, vai lá e tira daquela pessoa que não tem, certo? Desconto mensal. Interessante que essa matéria eu enfrentei há uns 3 anos atrás, quando o meu irmão chegou no meu escritório e estavam descontando de uma lá de São Paulo, Contag, qual é o nome daquela Contag? lá? Sei lá, Contag, um dessas aí. São vários, cara, tem vários nomes aí. Ou seja, ele não autorizou ninguém a descontar na conta dele. Eu não sei como é que o cara não autoriza e oficialmente desconta. Então esse país aqui está meio virado, né? Então eu acho que o exemplo já vem lá de cima para baixo. Então se lá em cima estão fazendo de forma institucionalizada, aí a bandidagem toma de conta. Olha, doutor, a necessidade de cuidado, de atenção que a vida moderna vai tirando da gente hoje. Veja as suas contas também, veja o que você está pagando. Isso tem vários setores, descontos que vêm e você paga sem olhar. Um dia, eu não sei esse caso concreto que o senhor está falando aí, mas em vários casos, quando você vai ver, isso vem ocorrendo há mais de ano. Isso. Aí a pessoa noticia, olha, está acontecendo. Quando foi? Não, faz mais de ano. Poxa, agora que você viu. Desconto pequeno. Exato, é desconto pequeno às vezes. Você paga sem olhar, não, vamos olhar o destinatário, como a gente falou de outro golpe aqui. Olhe para quem está indo esse dinheiro. Às vezes está indo realmente para um sindicato, uma coisa de que você não faz parte. Como é que você vai contribuir para uma coisa que você não está inscrito, que você não faz parte, que não é ali da sua contabilidade, do seu orçamento? Então vamos olhar e, infelizmente, você vai ter um trabalhozinho, mas é o seu dinheiro que está indo aí. E como eu disse, são duas vertentes. Primeiro, está saindo do seu bolso, já é grave. E segundo, isso com certeza está sendo utilizado para fomentar crimes mais graves. Exatamente. Bom, são 7h50. A gente gostaria de prolongar mais, mas devido ao avançar do tempo, o Alan já dá ali para começar o Super Manhã. A gente gostaria que o doutor Marcelo deixasse algum recado aos nossos ouvintes, alguma coisa que a gente não perguntou, ele queira falar, enfim, o espaço está aberto e o convite já está feito para outra oportunidade para a gente continuar abordando esses assuntos que são importantes e essenciais
para toda a população. Afinal, como foi falado, todo mundo ou tem celular e computador, ou tem celular, mas está nesse mundo digital e os golpes estão aí, a gente tem que se precaver para não cair neles. Pessoal, as minhas palavras finais aqui, eu queria fazer um alerta aqui, como eu disse, para cada um de nós, como já foi dito aqui, ninguém está com dinheiro sobrando hoje, a gente não pode perder. Cada dinheiro que sai para um golpe desse está saindo do seu filho, de um alimento para o seu filho, de um conforto que você pode trazer para dentro de casa. E, além disso, você está contribuindo para que o crime se fortaleça. A gente não pode fazer isso. Quando o crime cresce, a sociedade perde. A gente tem que ter sociedade forte, famílias fortes, unidas. Você tem que ter uma rede de apoio para orientar nesses casos. E outra coisa, pessoal, vamos ter cuidado com as promessas de vantagens. Então, muitas vezes você vê aquela vantagem inicial e fica cego por aquela expectativa de ganho, e é aí que você cai em golpe. Então, pessoal, o que funciona é trabalhar. Trabalhar para ganhar o seu dinheiro, honesto, o que é seu, o que não é seu, deixa para lá, e alguém vai encontrar, e cada um encontra o que tem que encontrar. Cuidado nas suas atuações. Não clique em link, não faça chamada de vídeo, tenha cuidado, cheque as informações. Como eu disse, tenha uma rede de apoio, se você puder. Se você não puder, se você for sozinho, o seu cuidado vai ter que ser redobrado, em agência, com celular, tudo. O que eu vejo de boletim de ocorrência de situações que poderiam ser facilmente evitáveis, nós temos o golpe da venda de carro, é um aplicativo de venda de carro, que as duas partes mentem uma para a outra, porque são orientadas pelo golpista, com a pressa de fazer uma boa venda logo, muitas vezes perde tudo, vai ter que fazer um mau acordo para não perder tudo. Então, vamos ter cuidado, vamos trabalhar, ganhar nosso dinheiro e levar para dentro de casa, não fomentar o crime. Doutor Rani. Só agradecer aqui a presença do doutor Marcelo, estender aqui o convite, né? Nós já trouxemos aqui o pessoal do cartório, doutor Teófilo, doutora Emerinha, Da doutor Defensoria Samuel, da Defensoria Pública, doutor Anderson, doutor Emanuel ficou de vir, mas um dia ele vem. Vou tentar trazer um juiz, um promotor, né? Para essa presença maior, um contato maior com a população, né? Porque às vezes as pessoas pensam que um delegado, que um juiz, um promotor, que um sargento guarda da justiça é diferente. É uma pessoa comum, igual a nós, né? Que tem seus perrengues, que passa igual a todo mundo, e mostrar, aproximar mais o pessoal da população do Crato para saber. Isso é um exercício de cidadania. Eu agradecer aqui a presença do doutor Marcelo Moura, e um bom dia a todos e até quarta-feira, se Deus quiser. Bom, a gente agradece, encerramos o programa, voltamos, se Deus quiser, meio-dia na segunda edição. Tenha uma quarta-feira abençoada com as bênçãos de Deus, proteção de Nossa Senhora de Luz, que hoje é dia dela, e a gente se encontra, se Deus quiser, meio-dia. O Almo já vem aí com o programa Supermanhã, na programação da Princesa FM 99,1. ZYC 400